Olá, pessoal. Eu sou a Maranta Ribas, médica, né, bióloga e também coach nutricional. E eu gostaria, em primeiro lugar, antes de começar a palestra, né, agradecer a presença de cada um, de cada uma de vocês me ouvindo neste momento. E principalmente agradecer ao Felipe, né, pelo convite, parabenizar pelo CIVEG, né, por essa iniciativa, por esse evento. E também me colocar, né, à disposição para dúvidas para quem estiver assistindo, através do meu e-mail, atendimentovegetariano@gmail.com, ou do Facebook, Atendimento Vegetariano, né? Quem ficar comigo até o fim da palestra, eu vou estar dando um brinde, ok? E basta, aí eu vou explicar no finalzinho como é que vocês fazem para estar adquirindo esse brinde gratuito que eu vou passar para vocês. O tema, né, dessa palestra hoje é a transição passo a passo. Dicas para o balanceamento correto das refeições vegetarianas estritas. Bom, quando, né, porque, em primeiro lugar, deixa eu explicar um pouco o termo, né? Por que refeições vegetarianas? E por que eu estou falando vegetarianismo estrito, né? O que eu quero dizer com isso? O vegetarianismo estrito, na verdade, é a forma de alimentação pertencente à filosofia de vida mais abrangente, que é o veganismo, né? Em outras palavras, o veganismo ele vai muito além da alimentação. Ele é um estilo de vida, ele é uma filosofia, né? Que passa pelo vestuário, passa pelos locais que a pessoa frequenta e por aí vai, né? Sendo a alimentação apenas uma delas, né? Então, o vegetariano estrito, ele é aquele que se alimenta exclusivamente de vegetais, ok? Em tese, nós teríamos apenas duas classificações, o vegetariano e o não vegetariano, né, o onívoro, né? E o vegetariano seria aquele que se alimenta exclusivamente de vegetais. Contudo, né, a prática, né, tem demonstrado que existem transições nisso, né? Então, nós podemos dizer ovo-lacto vegetariano, aquele que come ovos, leite, né? Nós podemos falar do ovo vegetariano, aquele que ainda come ovos, lacto vegetariano, o que ainda come leite, né? E aí o vegetariano estrito, que é o verdadeiro vegetariano, né? Que na verdade, quando eu falo vegetariano, eu estou falando do vegetariano estrito, ok? Mas é interessante eu estar explicando essas outras formas, né, de classificar. Inclusive, eu dei uma entrevista para a revista Capricho, onde eu tive que explicar essas formas, porque são transições, né? E são formas que comumente são faladas por aí e que vale a pena a gente gastar um pouquinho de tempo para explicar isso. Então, ao longo da palestra, toda vez que eu estiver falando de vegetariano, eu estou falando de vegetariano estrito, mas eu gostaria de abraçar o maior número de pessoas possível. Eu gostaria que você que é simpatizante, você que, independente do rótulo, né, alimentar, que você se sinta abraçado por mim, que eu possa ajudar você também com dicas. Você que já é um vegetariano veterano, né, esse tema pode até parecer um tema inicial, mas eu aposto que você vai se beneficiar com alguma informação que eu vou passar aqui, tá? Vou tentar ser o mais prática possível, mais objetiva possível, para que você realmente possa sair daqui hoje já com coisas que você possa colocar em prática no seu dia a dia. Tanto faz se você está pensando em ser vegetariano, como se você já é vegetariano há 10 anos. Eu pretendo te ajudar da mesma forma. E mais uma vez, ressalto que eu estou à disposição para dúvidas no meu e-mail, atendimentovegetariano@gmail.com e na fanpage Atendimento Vegetariano, ok? E lembrando do brinde, né, que eu vou, para quem ficar comigo até o final, que eu vou estar dando um brinde, tá bom? Bom, o que vem à mente, né, das pessoas quando você pensa assim, né? Tá, virei vegetariano, ou então já sou vegetariano, o que é que eu vou fazer, tá? O que eu vou, de que forma eu vou me comportar, o que eu vou dizer, o que eu vou comer, né? A pessoa fica assim, tipo num labirinto, né? Num grande... E milhões de perguntas vêm à tona, né? Milhões de questões, e milhões de pessoas dando várias dicas diferentes, né? Mas será que existe uma fórmula, né? Será que eu poderia realmente chegar numa fórmula única e dizer que só existe um caminho, né? Nesse slide você pode ver que tem zilhões de caminhos, né? Digamos assim.
Na verdade, eu não posso dizer que existe um único caminho. Na verdade, cada pessoa tem a sua individualidade, a sua forma de estabelecer as coisas. Existem pessoas que tiram todos os elementos animais da alimentação do dia para a noite. Tem outras que demoram anos e que passam por processos de recaída e de retorno, né, ao vegetarianismo. Tem pessoas que, né, aí fica naquela máxima, né, tipo, só por hoje não vou comer carne. Às vezes a pessoa tem uma recaída e começa a contagem de novo, né? Às vezes a pessoa tá vegano, volta para ser ovo-lacto, depois volta para vegano. E tem aqueles que não, que decidem, que mudam de uma vez só e que vão firmes e fortes. Tem aqueles que vão passo a passo, obedecem a certos, que criam certas regras e certos critérios pessoais para essa transição, e tem outros que não, que vão deixando a coisa fluir, acontecer intuitivamente. Então, em vista disso, né, eu pego muito em consultório, né, variados tipos de jeito que a pessoa virou vegetariano e variados tipos de motivação, né. A maioria das pessoas que eu atendo, elas se motivam pela causa animal, mas também tem aqueles que têm a motivação pela saúde, principalmente as pessoas que vêm da alimentação viva, né. Existem pessoas que elas têm uma motivação ambiental, né, e às vezes um conjunto de todas essas coisas. Então, às vezes a motivação muda a forma como ela faz a coisa, mas enfim, né? Resumindo, como tornar-se vegetariano teria um passo a passo? Sim e não. Sim, porque eu até posso dar dicas de como você pode fazer um passo a passo. Mas, na verdade, não existe uma regra, não existe um correto. Não existe, se não for assim, não é. Ou se for daquele jeito, é mais fácil. É muito individual, muito pessoal, depende do temperamento da pessoa, do contexto que a pessoa está vivendo. E realmente eu não tenho como dar uma fórmula mágica que vai abarcar e abraçar todas as pessoas, né? Porém, se eu pudesse te dar uma dica, uma única dica, que na verdade é o pulo do gato, né? Tanto para quem já é vegetariano, tem uma estrada já, né? Quanto aquela pessoa que está se tornando. Então, se eu pudesse resumir tudo, toda a palestra numa única palavra ou numa única imagem, seria essa aqui, né? Aí você pode ver no slide uma máquina de calcular com o sinal de mais aparecendo, né? E escrito ali em cima, somar sempre. Mas, Amaranta, o que é isso, né? Então, porque presta atenção. Geralmente, quando a gente fala que fulano vai virar vegetariano, ou então eu virei vegetariano, etc., a gente pensa, tirou tudo, né? Tirou tudo do cardápio, o que você vai comer, né? Não posso comer nada, etc, etc, etc. Né? Porém, o grande lance é você perceber que é justamente o contrário. Antes de você retirar os elementos animais da sua alimentação, some, né? Somar o quê? Mas somar o quê? Somar, acrescentar. Essa é a palavra-chave, uma palavra ouro para você, que você vai entender melhor ao longo dos próximos slides que eu vou fazer. Em primeiro lugar, antes de tirar qualquer coisa, né? Nós não vamos falar em tirar ainda, nós estamos falando só em somar. Some novas texturas, novas cores e novos sabores. Essa é a principal coisa que você tem que somar. Então, se você é aquela pessoa que é acostumada de manhã tomar aquele café com leite, pão, queijo, presunto, almoço, feijão, arroz, bife, batata frita, macarrão, lanche, um salgado, à noite, uma pizza, um hambúrguer, sei lá, né? Eu digo pra você que a sua alimentação do ponto de vista nutricional, tá, gente? Assim, eu tô aqui para contribuir, então as coisas que eu vou falar, eu falo no sentido de contribuir. Então, do ponto de vista nutricional, a sua alimentação, ela está restrita e pobre, se você é uma pessoa que apenas come dessa maneira, como eu citei agora, né? Então, aquela coisa, assim, que é o tradicional das pessoas, né? Você já percebeu que a maioria das pessoas, quase todos os dias, come o mesmo tipo de arroz, o mesmo tipo de feijão, sempre compra de manhã aquele velho pão, né? Então, geralmente, a maioria das pessoas se alimenta mais ou menos da mesma coisa, assim, não varia muito, né? É difícil aquela pessoa que varia muito. Até mesmo em restaurante, self-service, né? Se você costuma frequentar sempre o mesmo restaurante, você vai ver que está sempre o mesmo tipo de comida, né?
Então isso gera, do ponto de vista nutricional, uma monotonia alimentar e uma monotonia de nutrientes também. Porque os nutrientes, eles se dispersam nos alimentos de acordo com a cor, né, e de acordo com a variedade. Então, quanto mais colorido o seu prato, quanto mais variada for a sua alimentação ao longo do dia e dos dias, melhor para você. Então, como, né? Praticamente como fazer isso? Vai na seção, uma dica que eu te dou, vai na seção do supermercado, tá? E procura lá, ou então zona cerealista, né? Um local onde venda cereais e leguminosas e grãos na sua cidade, né? Ou frutas, de preferência orgânicas, né? E procura lá outros tipos de feijão. Você vai perceber que existe um zilhão de tipos de feijão, né? Falando assim, popularmente. Tem o preto, tem azuki, tem feijão moyashi, feijão fradinho, feijão branco, feijão jalo, feijão fava, né? E por aí vai. São muitos tipos de feijão, né? Feijão gandu, muitos tipos de feijão, tá? E geralmente as pessoas ficam limitadas a um tipo. Então começa a variar. Começa a testar novos sabores de feijão. Procura também da mesma forma arroz. Você vai perceber que tem o preto, que é saborosíssimo e, aliás, tem uma porcentagem de proteínas muito maior do que o tradicional. Você vai perceber que tem arroz branco, de outros tipos, basmati, arroz vermelho, arroz selvagem, por aí vai. Começa a pesquisar esse tipo de arroz e a experimentar esse tipo de arroz, tá? Que mais? Começa a cozinhar grão de bico, né? Faça uma grão de bicada com bastante legumes, né? E lentilha, ervilha em grãos, compra e cozinha. E tempera isso, né? O segredo da comida é o tempero, né? A maioria das pessoas fica no alho e na cebola, né? Isso quando tá saudável, quando não é aqueles temperos prontos da vida, cheios de elementos lá duvidosos e questionáveis do ponto de vista da saúde. Então, a maioria das pessoas ficam muito no básico. Testa. Procura outros tipos de pimenta. Procura curry, açafrão, páprica doce, páprica picante. Assim, tem uma seção no supermercado, ou então na feira mesmo, que é cheio de tipos de tempero. E aposto que você nunca parou lá para olhar. Começa a comprar, começa a testar, experimentar esses tipos de tempero. Começa, de repente, a pensar num feijão, ao invés de colocar dentro o tradicional charque, chouriço e etc., começa a colocar uns legumes dentro, faz uma grão de bicada e testa ele com bastante legumes, ou então na salada, sabe? Vá descobrindo outras coisas, outros tipos de coisas, né? Então essa é a dica que eu dou. Em primeiro lugar, descubra, experimente, acrescente sempre. Outra coisa que a gente pode acrescentar seriam mais vegetais, mais frutas, mais verduras, mais legumes. A maioria das pessoas não come 30% de vegetais ao longo do dia, crus, eu digo, né? A maioria das pessoas, quando pensa num lanche, pensa numa coisa já pronta, um salgado, um bolo, né? Não pensa muito na fruta, na salada de frutas. Quando a gente pensa, às vezes, no suco, né? A maioria das pessoas, a maioria não, mas muitas pessoas só tomam suco de laranja, né? Ainda bem quando é um suco de laranja de fruta, mas existem muitas frutas que você pode ir testando o suco. Você pode misturar, de repente, um suco de laranja com cenoura, com gengibre, com outra coisa, né? Saladas, né? É importante consumir os vegetais crus. Quanto mais vegetais crus, né, frutas, né, legumes, verduras, você comer, melhor para você. Muitas pessoas só conhecem o chuchu cozido, mas você pode ralar o chuchu, botar numa salada, até a própria abóbora você pode comer cru ralado, né? Enfim, existe uma infinidade de coisas que as pessoas às vezes precisam se abrir, né? Precisam abrir um pouco o paladar. Quando você tem uma passagem, né, que para mim é uma passagem, né? Você passar do onivorismo para o vegetarianismo, né? Independente do estágio que você esteja ou do ritmo que você vá, é uma passagem, é uma mudança de paradigma consciencial, né? Quando você tem essa mudança de paradigma, nada mais é como antes, né? Nada mais. Então, acredito que você pode aproveitar sim e deve aproveitar essa oportunidade para enriquecer o seu universo gastronômico,
o seu universo a sua saúde, inclusive, né? Porque o vegetariano, desde que ele planeje bem a sua alimentação, ele tem muito mais saúde do que um onívoro, em tese, né? Não que nunca na vida vai ficar doente. Claro, somos humanos, somos fadados, né, ao adoecimento, ou vez ou outra, assim, né? Mas, em tese, você sendo vegetariano, você reduz as suas chances de adoecer, né, das mais variados tipos de doenças, principalmente as crônico-degenerativas, que são as principais causas de morte da população mundial, tá? Então acrescente, continua acrescentando. Dica, compra uma Slow Juicer, faça sucos. Tudo que você pode passar qualquer coisa na Slow e fazer um suco. Até mesmo um brócolis, um gengibre, uma laranja, um limão, inventa, fica gostoso, sabe? Fica gostoso, é nutritivo, é saudável. Em vez de você, de repente, dar dinheiro num refrigerante, tenta dar dinheiro numa fruta, né? Aí você fica nessa hora, posso tentar aqui uma dúvida, né, que muitas pessoas têm quanto aos agrotóxicos, né? Pensa assim, eu vou comer muita verdura, eu vou ter agrotóxico. Gente, um boi, para ele ficar daquele tamanho, ele comeu muitos grãos, ele comeu muitas coisas cheias de transgênicos, de agrotóxicos, que concentrou ali para formar aquela massa muscular toda. E principalmente esses tipos de substâncias, elas se acumulam na gordura, né? Então ali, você comendo um pedaço de carne, você vai estar comendo muito mais esse tipo de coisa, né? Bem bioacumulada, né? Do que você está comendo, de repente, o vegetal. E existe uma técnica também que você pode estar tentando tirar esse veneno. Preferência, você tem que procurar o orgânico. Mas uma técnica é você colocar para cada litro de água 5 ml de iodo, né? De iodo que você compra na farmácia, né? E você tenta tirar aquilo ali, né? Você primeiro dá uma olhadinha para ver se você não tem alergia, né? E você tenta tirar, sai boa parte dos resíduos químicos, tá? Mas de preferência sempre tenta o orgânico, é melhor, tá bom? E vamos continuar acrescentando aqui. Informação, né? Então, acrescente informação. Hoje em dia, né, nós temos assim um mundo virtual, né? Que você pode, de repente, estar conectado com bibliotecas virtuais, que você, de repente, tem congressos como esse que estão acontecendo, né? Com informações de qualidade, né? Então, você reúna o maior número possível de informação, porque isso vai te ajudar. Isso vai ser bagagem, né? Para você conseguir ter tranquilidade, para você conseguir compor o seu dia a dia de uma forma mais tranquila possível. Acrescente ainda novos hábitos. Que tipo de novos hábitos? Né? O hábito de cozinhar. Não que você precise virar um expert em cozinha, mas um básico, né? É sempre interessante você estar sabendo fazer, né? Acrescente, de repente, o hábito de conhecer algum restaurante vegetariano por perto e estar olhando as receitas, né? Acrescentar descobertas da sua vida, né? Sempre são interessantes. O vegetarianismo em si não deixa de ser um grande novo hábito que você está acrescentando em sua vida. Então, sempre que a gente tem uma mudança, né, desse nível, pequenos, né, micro hábitos, eles são acrescentados pela sustentação a um hábito maior, né? Uma mudança completa na forma de ver, na forma de experimentar e na forma de sentir a alimentação, né? O que antes você via como proteína, um pedaço de carne, você agora vê como um cadáver, um pedaço de animal morto, né? Então, o que antes você enxergava o feijão, que você não enxergava como proteína, você passa a enxergar ele como proteína, entendeu? Você começa a ver diferente e sentir diferente e é legal, né? Eu vejo isso em consultório, muitas pessoas falam pra mim, eu não gostava de cozinhar, ou então eu nunca liguei pra cozinha. De repente eu tô cozinhando e de repente eu tô me sentindo diferente. Realmente, você mudou, né? Vou te informar agora, navegante, você mudou. Então, isso faz parte, né, dessa mudança toda. Não tem como a gente ser como a gente era antes. Contatos, acrescente contatos, né? Hoje em dia no Facebook isso é super fácil, né? Você pode acrescentar contatos, entrar em grupos, pessoas que pensam parecido com você. De repente está frequentando eventos, né, que tenham esse tema em comum, né? Sempre a gente acaba crescendo em alguma coisa, um contribui com uma coisa, outro contribui com outra, a troca de informações sempre ajuda muito, né? Soma, né? Sempre procure somar, né? Somar, como no início daquele primeiro slide que eu mostrei.
Então, a gente já chegou até aqui, né? A gente já foi devagar, né? Acrescentando novas coisas. Vamos recapitular um pouquinho? Eu falei primeiro em somar novas cores, novos sabores, né? Os grãos, os temperos. Depois eu falei dos vegetais, das frutas, dos legumes, da informação, não é? Dos novos hábitos e da rede de contatos. Então, até agora, você viu que a gente só somou. E principalmente no prato, a gente só somou. Então, agora que você chegou até aqui só somando, né? Estabeleça pequenas metas. Isso é uma dica que eu dou, mas que, como eu falei no início do vídeo, não necessariamente precisa ser assim. Então, vá devagar. Então, essa semana, exemplo, tire a carne vermelha, né? Aí, quando você estiver firme nesse passo de ter tirado a carne vermelha, que você sentir que você vai para churrasco, que você não cai em tentação, que você consegue deixar aquilo para lá, abstrair, passa pro frango. Aí depois você se testa, vai em restaurante self-service, você pula aquela parte das carnes, vai só pra verdura, aí você tá pronto, tira o peixe, tire frutos do mar. Aí vá. E aí nesse ponto você pode seguir adiante, indo pro leite, ovos e mel. Entendeu? Mas mire um objetivo final. Pense assim, não, o meu objetivo final é me tornar vegetariano estrito. Então estabeleça pequenas metas e vá aos poucos em direção à sua meta principal. Se você recair, tudo bem, recomece de novo, faz parte. Tem pessoas que não recaem, mas tem algumas que recaem. Então recomece do zero. Recomece do zero e vá firme e forte. Vai chegar você tendo uma motivação muito forte dentro de você, né? Você consegue mudar a si mesmo de uma maneira bem forte, bem potente. É o que eu observo em consultório. Observe que as pessoas, quando elas mudam, né, nesse patamar de percepção, elas conseguem mudar sim, né? E não fica difícil, né? Como muitos me dizem, né? Difícil é o que os animais passam, né? Porque pra gente isso aqui é um alívio para o organismo do ponto de vista de saúde, porque toda essa sobrecarga de proteínas, ela acaba sobrecarregando os rins, né? Ela é uma sobrecarga para o sistema digestivo. Tanto é que quando você tira a carne do cardápio, você sente que essa digestão ela fica mais leve, né? E isso acontece bastante com muitas pessoas. Você sente um novo ritmo de funcionamento da digestão, do intestino, né? E realmente você sente a diferença, né? Realmente existe uma diferença, assim, o seu organismo ele passa a funcionar com mais plenitude, né? Outra coisa também é a questão do leite, né? O leite, hoje em dia, cada vez mais os profissionais vêm divulgando o leite não como um mocinho, e sim como um vilão da saúde humana, ok? Existem as fontes vegetais de leite, são muito mais ricas em cálcio, bioassimilável, biodisponível, e fazendo realmente um bem para a saúde e não o mal que o leite faz. A gente já passou dessa fase agora, né, que a gente estava aqui, para quem chegou agora na palestra aí, a gente já dei várias dicas de como fazer a transição, né? Então vamos lá. Como compor o prato, né? Então tá. Então a gente poderia, vocês podem ver essa imagem aí que tem um coração aí na imagem, né? Então de que forma você pode estar compondo esse prato? Vamos dividir esse coração no meio, tá? Vamos dividir esse coração no meio. E metade desse coração, né, você pode colocar de salada aí, né? Se você quiser colocar até um prato só de salada, se você gostar de comer bastante, ok, tranquilo, salada, quanto mais você comer, melhor, né? Então, mas se de repente você não tá com tanta fome assim, você come assim metade do prato de salada. A outra metade do coração, vamos dividir o meio. Então, um quarto do coração, você coloca de grãos de leguminosas, que pode ser feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, ok? 8 colheres. Que não precisa ser tudo no almoço. Se você não é uma pessoa que não come muito, você pode dividir metade do almoço, metade no jantar, de outra forma. Mas em média 8 colheres, sem o caldo. O caldo você coloca depois. E um quarto do prato, você coloca arroz, você coloca uns legumes cozidos, você pode colocar raízes, né? Tubérculos, como batata, mandioca, entendeu? Nesse ponto. Então, essa combinação de arroz e feijão é a combinação clássica que nós brasileiros somos acostumados, mas não necessariamente você precisa combinar arroz e feijão.
Você pode combinar qualquer leguminosa com qualquer cereal, tá? Mais pra frente eu vou dar uns exemplos mais plausíveis, ok? Então, leguminosas, né? Como eu já citei, né? Fica mais fácil. Todo tipo de feijão, né? Lentilha, ervilha, grão de bico, né? Então, essas seriam basicamente as leguminosas. Você pode ver pela imagem ali que tem a lentilha laranja, né? Para quem não conhece, é uma lentilha que existe sim. Existe o feijão vermelho, existe feijão azul, que por aí vai. Cada tipo de feijão, de acordo com a coloração dele e outras características, como tamanho, etc., eles têm propriedades diferentes no organismo, tá? Por exemplo, o feijão fradinho ele é excelente para colesterol. O feijão preto, ele tem pela quantidade de ferro, ele é bom para quem tem anemia. Lentilha também tem bastante ferro. Então, cada cor, por isso o objetivo de você variar, né? O branco, por exemplo, ele tem um aporte maior de zinco. Então, é por isso essa questão da cor do alimento, né? Então, quanto mais você puder variar, melhor. Cada um vai ter a sua característica nutricional diferente. E se você quiser colocar no mesmo prato um pouquinho de feijão, um pouquinho de grão de bico, tudo bem. Você, de repente, pode fazer um feijão, uma pastinha com hummus. Fica tranquilo. Cereais, né? Quais seriam os cereais, então? Cereais. Eu tenho trigo, cevada, centeio, arroz, milho, aveia, né? Então eu posso casar qualquer leguminosa com qualquer cereal, que vai dar a combinação perfeita em termos de proteínas, ok? E existem ainda os pseudo-cereais. A quinoa, o amaranto, né? Que também pode entrar nessa composição aí e também pode estar enriquecendo saladas. Por falar em saladas, vamos ver uma maneira de você enriquecer isso, né? Você deve, na alimentação vegetariana estrita, como em toda alimentação, mas na vegetariana estrita notadamente, dar ênfase aos vegetais de coloração verde escura, por conta da questão do ferro e do cálcio. Para você reter o ferro com maior acurácia, né, para o seu organismo ter uma maior capacidade de retenção desse ferro, é interessante você estar combinando uma vitamina C junto. Então, uma excelente fonte de vitamina C para temperar salada seria o limão, né? Que ele é um tempero gostoso, né? E ele vai ter essa funcionalidade de estar te ajudando a reter o ferro no organismo de uma maneira eficaz. Você também pode usar uma colher de sopa de óleo de linhaça ou de óleo de chia, pela questão do ômega 3, né? Bem como usar o grão da linhaça ou da chia, né? Lembrando que a farinha não tem a mesma eficiência porque ela oxida, né? Então, e o óleo também, se ele tiver com gosto de peixe, assim, é porque ele está oxidado, né? Então, na verdade, você pode ou comer o grão ou o óleo. Então, essa é uma dica que eu dou, né? Tem várias outras dicas que eu poderia dar, né? Mas essa seria, assim, uma dica de ouro, tá? Oleaginosas. Nós temos, né, inúmeras sementes oleaginosas. Nozes, né, caju, amêndoa, pistache, o próprio gergelim. Então, para que isso? Para fazer lanche. Então, as amêndoas, elas têm um teor muito rico de cálcio, as amêndoas, o gergelim. Sendo o gergelim, inclusive, ele ajuda a controlar o colesterol. Então, ao contrário do que se pensa, a gordura das oleaginosas é uma gordura altamente benéfica e necessária ao organismo, né? Principalmente ao funcionamento do sistema nervoso central, o cérebro, que ele é muito dependente de gorduras, entendeu? Então, não tenha medo, né? As pessoas às vezes têm medo por uma questão de caloria, por uma questão de medo de engordar. Não faça isso. Pode comer, pode usar isso como lanche, né? Um salgadinho super saudável, né? Um salgadinho, entre aspas, que o vegetariano tem à sua mão. Essa questão das oleaginosas, né? Principalmente sem açúcar, né? Mais natural possível. Elas podem ser germinadas, elas podem ser hidratadas, elas podem ser consumidas torrada, não tem problema, né? Então, cada uma vai ter uma questão nutricional por trás, né? Então, você pode cada uma delas tem o seu benefício. Você pode usar isso como um grande coringa, uma grande fonte de lanche, né? E é um lanche saudável, um lanche funcional e prático, para você carregar na mochila, na bolsa, onde quer que seja, ok? Então, uma coisa que eu queria colocar aqui não tenha medo de calorias. Esse conceito de calorias é um conceito proscrito, um conceito vazio, né? Porque, deixa eu te dar um exemplo, você pode comparar, por exemplo, uma banana e um pão, né?
eles têm mais ou menos o mesmo, um pão francês, eles têm mais ou menos a mesma quantidade de calorias, né? Mas só que veja o benefício que uma banana vai fazer no teu organismo, em termos de micronutrientes, em termos de fibra, e o que um pão faz. O pão simplesmente é uma energia vazia, sem nenhuma forma de fibra, e não tem ali nutrição nenhuma, né? Então, pense, foque no que seria, nas opções que seriam mais saudáveis. Então, não foque em calorias. Esse conceito de caloria é um conceito proscrito e vazio, assim como o conceito do peso em si, né? O que importa não é o peso da pessoa, e sim toda a composição corporal, né? Mas isso seria motivo para uma outra palestra, né? Eu tenho, não sei se você já acompanha meu trabalho, eu tenho várias palestras, né? Sobre vários temas, e eu sempre me coloco à disposição, né? Para dúvidas, para quem tiver dúvidas, para quem quiser perguntar, tá, gente? Assim, então, eu ainda não terminei a palestra, né? Então, ainda tenho mais algumas coisinhas para falar. Eu estou nos informes finais já. Então, eu gostaria de colocar assim, que eu sou médica, né? E atendo em São Paulo, né? E também no sítio, em Amparo, né? Eu sou médica, eu tenho pós-graduação em nutrologia, com título de especialista em nutrologia. Também sou clínica geral, trabalho com medicina natural e sou também anatomopatologista. Também bióloga, né, e coach nutricional, ok? Eu trabalho como médica no consultório em São Paulo e também no sítio, onde eu recebo pessoas para detox, né? Detox com suco verde, né? Onde você pode vir para relaxar, né? Nós temos horta orgânica, eu faço consultas aqui também, né? E o brinde, né? Para quem ficou comigo até agora, aqui eu prometi um brinde, né? O brinde, você, por favor, escreva um e-mail para mim, né? Com o assunto Civeg, né? Brinde Civeg. E aí eu mando o brinde para você. Eu espero que você goste, né? Que realmente acrescente a sua vida. Então, gostaria mais uma vez de colocar à disposição para vocês escreverem para mim para dúvidas no atendimentovegetariano@gmail.com, também pela minha fanpage de atendimento vegetariano, né? A você que acompanha meu trabalho, né? Eu agradeço muito. Se é a primeira vez que você está me vendo, também é um prazer conhecer você aqui. Eu gosto muito de estar contribuindo, né? Eu contribuo com novas informações e de estar realmente me colocando a serviço, né, das pessoas. Na medida do meu tempo, na medida do meu possível, eu posso ir respondendo essas questões, ok? Então, né, como eu já falei, meus contatos estão aqui, né, www.facebook.com/atendimento vegetariano e o e-mail atendimento vegetariano. Então, como é de praxe, não sei se você está me vendo pela primeira vez, mas como é de praxe nas minhas palestras, geralmente eu gosto de colocar uma mensagem final, né? Então, a mensagem final que eu dou para você é a seguinte: não procures a verdade fora de ti, ela está em ti e em teu ser. Não procures o conhecimento fora de ti, ele te aguarda em tua fé interior. Não procures a paz fora de ti, ela está instalada em teu coração. Não procures a felicidade fora de ti, ela habita em ti desde a eternidade. Ou seja, todos aqueles nossos questionamentos, as nossas dúvidas, elas estão dentro da gente, em algum lugar adormecido, né? Então procure dar vazão à sua voz interior, né? Que ela com certeza vai te levar para o caminho melhor e mais correto do que a gente ficar ouvindo a voz dos outros. E tornar-se vegetariano é para muitas pessoas uma primeira vez aonde você escuta esse teu íntimo, essa tua voz, essa tua verdade e dá vazão e razão a ela. E parece que muitas vezes a gente tem que remar contra a maré, enfrentar o mundo, né? E a gente muitas vezes se sente sozinho, né? Mas isso faz parte do processo, né? Isso é assim. Saiba ser tolerante com as outras pessoas, né? Não exija que as outras pessoas mudem porque você mudou, né? Saiba compreender. E de início, se você estiver no início de uma transformação, não saia se rotulando. Tipo assim, você ontem parou de comer e você já sai, eu sou vegano. Porque aí as pessoas começam a cobrar de você. Então, espere primeiro você estar bem definido nessa posição, né? Passar um tempo, consolidar, ter força, né? De conseguir manter e sustentar essa posição. Para depois você falar para as pessoas. Gera menos polêmica, gera menos estresse, gera menos perguntas, sabe?
Então, é uma dica que eu dou, né? Pelas pessoas que eu observo e também pela minha própria experiência, né? Eu sou vegana, me coloco como vegana também. Vivi meu processo também, né? E a partir dele, das pessoas que eu atendo em consultório, eu tive meus insights que agora eu compartilho com vocês. Lembrando que eu não atendo apenas vegetarianos, veganos, crud veganos, eu atendo qualquer pessoa que seja querendo melhorar a sua saúde, se tratar com medicina natural, né? Que seja querendo melhorar como um todo. Eu também trabalho com alimentação viva, com detox. E estou de braços abertos, tanto no e-mail, no Facebook, no consultório ou aqui no sítio. Ok? Mais uma vez, Felipe, obrigada pelo teu convite, parabéns pelo teu evento e obrigado a cada um e obrigada a cada um e a cada uma de vocês que estejam me ouvindo até agora.